Bom, caros amigos do arquivo, nós estamos acompanhando a dança das cadeiras nos programas de auditório. A gente está gravando isso antes da estreia do Luciano Huck aos domingos e do Marcos Mion ao sábado. Você está vendo esse vídeo, a estreia desse vídeo na sexta-feira, dia 3 de setembro. Então, você deve estar na expectativa de saber como é que vai ser o sábado e o domingo na Globo, assim como a gente também está aqui nessa expectativa. Para falar não apenas dessa mudança na Globo e também do futuro dos programas de auditório, eu tenho aqui o meu amigo, o professor Fernando Morgado, e ele vai estar aqui falando, né, sobre esse assunto por dois motivos. Não apenas porque ele tem 3 livros sobre o Silvio Santos, o Blota Júnior, Comunicadores S.A., que explora os grandes comunicadores da televisão, principalmente figuras dos programas de auditório, mas também porque Fernando Morgado, sem sombra de dúvidas, era aquele cara que sentava o domingo no sofá e assistia Faustão, Silvio Santos, Gugu. Não, ele não esconde, ele assistia, adorava os programas de auditório, então nada melhor do que meu amigo Fernando Morgado para falar sobre isso. Antes de tudo, eu queria te agradecer por você estar aqui novamente no arquivo, colocando seu tempo à nossa disposição aqui, falando sobre televisão. Então é uma honra sempre ter você aqui, meu amigo Fernando. Meu amigo Fábio Marquezine, olha, a honra, a alegria é toda minha. Eu sempre fico muito feliz de falar contigo e com os amigos do canal, porque a gente gosta de televisão, a gente é apaixonado por televisão. Mais do que trabalhar com televisão, a gente é apaixonado por televisão. E, de fato, eu não sou hipócrita, não. Eu escrevo sobre televisão, eu estudo televisão, eu dou aula de televisão, porque eu gosto de televisão e cresci vendo todos esses comunicadores, esses programas de auditório, ficando o domingo inteiro ligado ou no Faustão, ou no Silvio, ou no Gugu, enfim. E no sábado também com outros comunicadores, né, especialmente o Raul Gil, né, durante muito tempo. E, enfim, dá muito prazer. E também é legal da gente conversar, porque essa movimentação mostra que, ao contrário do que muita gente pensa, a televisão e a televisão aberta, principalmente, não estão assim com os dias contados. Na verdade, essas mexidas elas ocorrem exatamente porque, no caso, a Globo ela quer renovar a sua programação para que o seu negócio continue rentável, continue lucrativo. Até porque, no final das contas, tudo isso é um grande negócio, né, Fábio? No bom sentido, é um empreendimento, uma empresa, um investimento, você bota dinheiro esperando retorno. E é exatamente disso também que a gente está falando. Mas é claro que a gente vai falar também muito mais do aspecto artístico, né? E do que a gente espera para esses próximos tempos que começam agora nesse fim de semana, né, amigo? É até importante essa fala do Morgado. Tem muita gente aqui que escreve no arquivo, nos vídeos que a gente posta, comenta: a Globo vai falir. Gente, a Globo não vai falir, não. A Globo Longe está muito disso. bem. A Globo está muito bem, obrigada. É uma das emissoras mais fortes que tem, a maior, né, do país, uma das maiores do mundo e com uma produção cada vez maior. É só vocês verem o Globoplay como a Globo está acertando, né? Demorou, mas a Globo começou a acertar no Globoplay. A gente estava até falando com o Sticer também no vídeo que a gente fez com ele, quanto a Globo conseguiu enxergar o público, tá indo bem, e uma das coisas que a Globo tem ali são as novelas, são os programas, o arquivo fantástico da Globo, que até hoje a multidão... Aliás, o Clone vai voltar, foi um dos assuntos mais comentados, né? Então, para você ver o quanto isso é movimentado, né? O quanto o arquivo, os programas clássicos da Globo movimentam. A primeira pergunta que eu faço aqui para a gente bater um papo sobre isso eu já vou direto ao assunto. Tem artigos na Folha, alguns comentários, sempre quando tem essas mudanças, quando o Faustão saiu, quando foi anunciado o Luciano Huck aos domingos, enfim, o Silvio Santos afastado, aquela coisa toda, que o programa de auditório está com os dias contados. Você concorda ou discorda? Discordo. Discordo por uma simples razão. A definição clássica de programa de auditório é ter plateia. E boa parte dos formatos novos que a gente tem no mundo tem plateia. Então, a rigor, né, sai por aí. Mas eu não quero te dar só essa resposta, que isso é muito pouco. vou aprofundar. Mas eu digo que não. O que eu acredito é que, até escrevi sobre isso, a saída do Faustão da Globo
foi realmente um marco histórico. Marca o fim de uma era dentro da Globo, sim. Mas isso não pode ser confundido com o fim dos programas de auditório. Uma coisa é o término do Domingão do Faustão e o peso que esse programa tem para a história da Globo. Né? Imaginar, a Globo tem 56 anos no ar. Desses 56, 32 tiveram Domingão do Faustão. Então, quer dizer, a saída do Faustão ela é um marco histórico por si só. E ela é o fim de uma era porque o Faustão ele tem uma personalidade muito forte e essa personalidade realmente construía a base do Domingão. E isso é muito diferente dos programas de auditório que vieram em tempos recentes. Você tem aquilo que eu costumo chamar de meio que pasteurização dos apresentadores em meio a formatos estrangeiros muito amarrados, que de propósito não dão o protagonismo que o apresentador deveria receber ou talvez merecesse. E por que não dão, né? Até o Faustão disse isso numa entrevista para Ana Maria Braga, não sei se você lembra, num café da manhã, né, que ele disse que era fatiar o apresentador que nem Carpaccio. É isso, é o que eu chamo de pasteurizar, ele falava isso, é fatiar o apresentador que nem Carpaccio. Por que muita emissora faz isso? Porque o apresentador, ele ao mesmo tempo que é a ponta de lança de um grande negócio, porque ele chama muita audiência, ele cria um vínculo pessoal com o público e ele é também elo de ligação com anunciantes, com agências. Em geral, esses grandes apresentadores, eles participam dos negócios, o Faustão é um grande exemplo disso. Ao mesmo tempo que ele tem esse lado positivo, ele também representa, de certa maneira, um risco para a emissora. Porque essa pessoa, essa personalidade, quando cresce muito, ela fica difícil de gerir, fica difícil de domar. A emissora, de certa maneira, fica na mão dessa personalidade, querendo ou não. Eu trabalhei muito tempo em rádio popular. Trabalhei na Rádio Globo muitos anos. E na Rádio Globo, a Rádio Globo, assim como a Rádio Tupi, a Rádio Capital, né, em São Paulo, elas são o berço desse tipo de comunicação. Então você tem uns locutores, uns comunicadores que são grandes estrelas. O público está vinculado a eles. E essas pessoas ganham grandes salários. E se essa pessoa vira para você, Fábio, digamos, você é diretor da rádio e fala, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, ou você tem que, com muito jeitinho, convencer o cara a fazer, ou você tem que entubar. Mas você não pode romper com força, porque o prejuízo pode ser grande. A perda de audiência e a perda de receita. Então, nos últimos tempos, houve um processo dentro das emissoras para tentar meio que segurar o espaço, né, desses grandes artistas. Porque tem esse pró e esse contra. O pró é você ganha um vínculo, digamos assim, mais ágil com o público, porque é isso, as pessoas não se vinculam com formatos, as pessoas se vinculam com pessoas. Pessoas e histórias. Aí você tem uma personalidade dessa, tão marcada, tão forte. Aí também é aquilo, né? Ama ou odeia, mas se ama, vai junto. E é o caso do Faustão. Tem muita gente que fala, eu odeio o Faustão. Maravilhoso, você é uma exceção, a maioria gosta. O cara dá 25, 30 pontos, pico de 40. Então, assim, muita gente gosta. Mas, por outro lado, é isso. Essas pessoas, elas ganham um espaço, e não raro, eu até escrevi isso no Comunicadores S.A., muita gente não tem noção. Não raro, os apresentadores ganham mais do que os seus chefes. Eu vou além. Dependendo do ano, se a emissora dá prejuízo, se o ano é ruim, é crise, o apresentador ganha mais que o dono. Que o dono ganha com o quê? Com lucro. Até interessante a gente entrar nesse assunto, que muita gente não deve ter noção, que às vezes as pessoas pensam, por que não colocou aquele, por que não colocou esse? A televisão é movido por grana, principalmente por publicidade. Então, assim, muita gente pensou, por que o Luciano Huck não foi aos domingos, foi outro apresentador? A Globo, primeiramente, pensou não apenas na audiência, mas no faturamento, né, Morgado? Eu acho que isso que é legal você explicar também para o pessoal. A grana, receita, merchan, é tudo. Talvez não era aquilo que o público esperava, mas é aquilo que os publicitários querem, não é verdade?
Exatamente. Até porque, e eu até escrevi sobre isso no Comunicadores S.A., que um dos capítulos é sobre o Huck. Na minha opinião, o Luciano Huck ele tem uma trajetória muito sui generis, quer dizer, única, exatamente porque foi alavancada, e estou falando isso no bom sentido, não estou falando como um preconceito ou um demérito, mas é uma característica dele, foi muito alavancada pelo aspecto comercial. Graças à rede de contatos que ele construiu a vida inteira, desde adolescente. Né? Então, ele já conhecia muita gente da elite de São Paulo, ele foi colunista do Jornal da Tarde, ele montou o restaurante, ele fazia os contatos. E esses contatos eram com pessoas que na época eram adolescentes como ele, mas filhos e filhas de grandes empresários, grandes industriais, grandes comerciantes, enfim. E foi essa galera que financiou o primeiro programa dele na CNT, o Circulando, que era uma produção independente. Depois financiou a ida dele para a Band. Quando estreou o H era uma cópia do programa Livre, com um quadro ou outro diferente, mas era uma coisa meio sem personalidade. Mas mesmo assim, o programa nasceu cheio de cota vendida de publicidade. Então, você vê, o programa não estava nem bem resolvido de tarde e botaram de noite. Por quê? Porque tinha patrocínio. E quando a Globo fez, em 99, aquela limpa na concorrência, tirou todo mundo, Fábio, não tirou necessariamente as maiores audiências dos canais. Tirou os maiores faturamentos. Veja, do SBT, roubou o Jô Soares e o Serginho Grosman. O Jô Soares era o Jô 11h30 dava ótima audiência no horário, mas até por conta do horário não era a maior audiência do SBT. Né? O programa passava 1h da manhã. Tirou o Serginho Grosman. Se o Serginho Grosman fosse um campeão de audiência do SBT, não tinha mudado de horário 40 vezes. Mas o quê? O programa Livre falava com um público que um mundo de marcas queria se comunicar. Né? Produtos para jovem, enfim. E era um tipo de programa raro na televisão. A Globo não fazia programa para jovem, exceto Malhação, mas no formato do programa Livre não tinha. E com prestígio, né? Programa para jovem com prestígio. Então, para as marcas era um negócio maravilhoso. Então, a Globo foi tirando todo mundo. E o Huck, quando saiu da Band, era o maior faturamento da Band. Então, a ida dele para o sábado à tarde foi um sucesso comercial também. Por isso, inclusive, que eu acredito que ele não foi tirado do ar no começo. Porque o Luciano Huck, você vai lembrar muito bem, penou contra o Raul Gil no começo. Penou. O quadro de calouros, para quem se lembra, batia, dava de chicote no Luciano Huck. Era uma audiência, assim, fora do normal, né? E outra, foi o renascimento do Raul Gil também, Sim, né? foi. O Raul Gil voltou ali como um dos grandes nomes da televisão brasileira. Foi nessa época, 2000, 2001, né? Exato. Porque se fosse parar para pensar bem, era para o Luciano Huck ter rodado naquela época. Ué, o Cazé, por muito menos, não durou um mês na Globo. Era o Sociedade Anônima, né? Apanhava do Topa Tudo. Topa tudo. E o Luciano Huck ficou. Por quê? Porque o Luciano Huck conseguiu a proeza de fazer um programa super rentável num horário dificílimo, que é o sábado à tarde, um dos piores horários da televisão brasileira. E mesmo perdendo pro Raul Gil. Então, por isso que ele não saiu, né? O que ele precisava naquele momento era foco. Ele estava dispersando com outros negócios, daí chamaram ele e o diretor da Globo disse, né? Olha, você está no momento, nós gostamos muito de você, mas você está no momento da sua carreira que você tem dois caminhos. Para cima ou para fora, o que você prefere? Aí falou, para cima me parece melhor. E aí ele começa a focar mais no programa. Então, tudo é uma questão comercial, em grande medida, né? Tudo não, mas em grande medida é questão comercial. E a ida dele para o domingo é para tentar manter esse pique que o Faustão manteve esses anos todos. Porque o Faustão, ele, apesar, isso é que eu acho muito interessante no Faustão, ao mesmo tempo que ele é total low profile, quer dizer, um perfil baixo, ele não
não aparece muito, né, na imprensa, ele não é de badalação, ele consegue manter seus relacionamentos, inclusive no meio da publicidade, de uma forma muito competente. E é isso que garante contratos incríveis. E considerando também que o programa do Faustão, apesar da gente, né, saber pela imprensa que o Faustão chegou a ganhar 7 milhões de reais por mês, chegou, né, porque ele tem participação no resultado, então o fixo é menor, mas aí tem o variável. O programa dele, para os padrões da Globo, é barato. Era barato. Para o horário. Né? Imagina, ele estava no horário nobre da Globo. Além dele tinha o quê? O Fantástico, novela das 6, novela das 7, novela das 9. É tudo caro pra caramba. O Faustão era muito mais simples, então a margem era muito maior. E o que se espera é que o Huck mantenha, o Luciano Huck mantenha esse desempenho, né? Esse desempenho de lucro, né? Mais do que receita, lucro, que o programa de auditório garante. Por que isso? O programa de auditório, em comparação com outros tipos de programa, outros gêneros, ele até é mais barato. Né? Você tem menos demanda de cenário, menos, né, gente. Imagina, uma novela, né? Quantas pessoas, quantas centenas de profissionais já disseram uma vez, né? A novela é assim, ela pode levantar ou matar uma emissora. Né? Nós conhecemos histórias de emissoras que nasceram, cresceram graças a novelas, e emissoras que morreram sepultadas por uma novela de fracasso. Então, o programa de auditório não é tão fatal assim. Né? E tem um potencial. A questão é a gestão. É a gestão que isso vai ter. Então, por exemplo, o Luciano Huck, ele tem esse desafio. Ele não fica só no programa de auditório. Ele sempre tem outros interesses paralelos à TV. Então, no começo eram as atividades empresariais. Ele foi dono de rádio aqui no Rio, foi sócio de rádio. Ele concorreu com a Globo. Né? Ele foi sócio da Dial Brasil. Ele concorria com o Grupo Globo aqui no Rio, né? Com 2 rádios, a Paradiso e aqui hoje a Mix. E nos últimos tempos a política, né? Então, quer dizer, eu acho que esse é só o problema do Luciano Huck, considerando a gestão da carreira dele, que era uma coisa que Faustão não tinha. Ele mesmo dizia, eu não me considero um empresário. Não, o meu foco, meu negócio é a televisão, eu invisto meu tempo nisso. Claro que tem outros negócios, né? Mas assim, meu foco é a televisão, é isso e tal. Então, essa decisão de colocar o Luciano Huck tem muito a ver com isso também. A gente não pode negar, né? Tem um ponto assim da história do Luciano Huck. Eu fiz até um texto, uma análise no TV Histórias, fazendo propaganda aqui, né? Do meu trabalho. História, claro. Um abraço pro Theo. Ô, Theo, abração. Eu sempre convido ele para vir aqui, ele não quer vir. Então, uma hora tá feito o convite de novo. Vem aqui no arquivo uma hora. E eu falei assim, né? Que é claro que hoje, eu acho que o Morgado vai concordar comigo, a linguagem da televisão, a linguagem ela é muito diferente da linguagem da televisão de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, como os programas de auditório. Eram épocas diferentes. Nem falo do conteúdo, eu falo do estilo mesmo. Não há mais uma compatibilidade com o que era feito em 90 e pouco, ou seja, no SBT, na Globo, na Record, na Bandeirantes, na Manchete, enfim, não tem mais essa linguagem. Porém, o que a gente tem visto ultimamente é que sempre os programas de domingo são carregados com aquele drama, com aquela coisa, né? E eu vendo as chamadas do Luciano Huck, o Luciano Huck ele desistiu da vida política, né? Ele era um dos presidenciáveis, estava nas pesquisas, mas aí ele acabou ficando na Globo para assumir os domingos. Mas eu ainda sinto que ele não sai daquele personagem presidenciável, né? Então, assim, o que eu vejo do Luciano Huck, que ele se transformou, antes ele era o programa o Caldeirão do Huck era uma brincadeira, era mulheres, era uma balada de sábado à tarde, para se transformar num programa com superação, com histórias de vida, com assistencialismo, né? O domingo, ele é um pouco mais diferente do sábado, né? O Marcos Mion provavelmente vai trazer uma leveza a mais para o programa, e o
Luciano Huck vai ficar entre Rodrigo Faro e Eliana, talvez levando naquela mesma jogada. Isso dá certo? Você acha que se ele pudesse ser um pouco mais para a frentex, vamos colocar assim, saindo um pouco, vestindo mesmo a camiseta de um apresentador de auditório mesmo, ele é um apresentador, mas às vezes ele segue numa linha política, né? Dá certo ele seguir assim ou você acha que ele tem que mudar para ser de fato apresentador, tirar aquelas amarras, brincar mais com o público, como o Mion talvez faça no Caldeirão? Eu acredito, Fábio, que está faltando talvez o lado animador. O Newton Travesso, uma vez eu entrevistei, e ele me fez essa definição muito bem, né? Assim, uma coisa é o animador, outra coisa é o apresentador. O Newton Travesso me disse o seguinte: o maior apresentador que eu vi na vida foi o Blota Júnior. O maior animador que eu vi na vida é o Silvio Santos. São coisas diferentes. O apresentador, ele é exatamente esse perfil que você traçou, não é? De conduzir as histórias num tom mais sóbrio, mais fechado, né? Como você bem definiu. O animador é para incendiar a plateia. Ele toca fogo no público, presente no estúdio e em casa. Ele tem a função de trazer felicidade, de fazer o público feliz. E eu sinto que isso tem tudo a ver com o domingo. Porque o domingo, ele não é um dia, a rigor, de plena felicidade. Porque é o fim do fim de semana, no dia seguinte tem que voltar para trabalhar. E nós vivemos num momento, por todo o conjunto da obra, que não é um momento feliz. E a televisão, ela, além do papel de informar, ela tem o papel de entreter. Especialmente a televisão aberta, que é uma televisão generalista, ou seja, ela tem que jogar nas 11. Ela tem que ser informação e tem que ser entretenimento também. E pode fazer os dois, inclusive, o infotainment, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que a televisão ela tem que entender para que público ela fala e o que o público daquele horário quer. Então, o que será que uma pessoa que passa o domingo à tarde diante da TV deseja? Será que ela deseja, todas as pessoas desejam, algumas certamente sim, mas será que todas desejam, num domingo à tarde, pode ser que ela queira isso em outro horário, tá? Mas no domingo à tarde, olhar uma história triste e dizer, poxa, essa pessoa está pior do que eu, e assim ficar com um sentimento um pouco mais aliviado, que é o que muita gente diz que esses programas têm, esses programas mais tristes, geram meio que essa sensação, né? Pô, essa pessoa está mal, eu estou mal, mas, pô, essa pessoa está pior do que eu, olha que, né? Meio mórbido isso. Mas será que todo mundo quer isso? Eu acredito, inclusive, que o fato do Faustão ter resistido esses anos, sempre com essa proposta de fazer um programa alegre, mesmo o Arquivo Confidencial, que era parte do choro, era um choro, às vezes, de alegria, da pessoa que estava recebendo uma homenagem, né, que estava sendo reconhecida. Era a consagração do artista, né? Ir para o Arquivo Confidencial. Porta da Esperança é um deles. Era um programa assistencialista, mas de uma leveza, né? Não havia uma exploração total daquilo que é carregado muito hoje, né? Exato, até porque o Silvio, isso o Magrão conta, né? Tem uma premissa. Se você vai contar uma história triste, o final tem que ser feliz. Ponto. E o Porta da Esperança, ele era assim, ele não explorava de uma maneira tão extensa. A pessoa chegava ali, contava um pouco da sua história e dizia o que queria. Tinha o que tinha para entregar, beleza. Não tinha, voltava na semana seguinte. E voltava até ganhar. Esse era o raciocínio do Porta da Esperança. Então era uma coisa mais realmente amarrada, né? E não era desse jeito assim. Como depois ficou, não é? Tão extenso, às vezes ocupando 1 hora do programa, 50 minutos, fica meio pesado. Então eu fico me perguntando se é todo mundo indo por esse caminho mesmo? Será que o caminho que Faustão mostrou, dando 25 pontos com um programa alegre, será que não mostra que tem um público que deseja essa alegria?
E ainda mais olhando para a grade da Globo, que depois vem o Fantástico, que é pesado. O Fantástico, inclusive por conta do momento que vivemos, né? Não estou condenando o Fantástico, não, tá certo. É um programa jornalístico. Deixou de ser programa de variedade, deixou de ser programa de entretenimento há muito tempo. É um programa jornalístico. É um programa pesado. Aí você, toma uma tijolada na cabeça, depois toma outra. E aí vai ver filme de ação no Domingo Maior? É um negócio. É muita tijolada, então não sei. Eu acredito que um programa mais leve cairia bem, mas aí pode ser que seja uma visão pessoal minha, porque eu cresci com essa questão do domingo. A televisão dando alegria que o domingo não tinha. Porque também, Fábio, aí eu me permita, se eu estiver me alongando muito, você me corta, mas eu queria fazer só esse panorama histórico aqui do domingo na televisão. Só uma linha do tempo rápida. Como é que chegamos até aqui, né? Quando a televisão, quando o programa Silvio Santos começou, no dia 2 de junho de 63, como é que era o Brasil daquele tempo? Como é que era São Paulo, né, que é onde começou? E o Brasil? O comércio era proibido de funcionar. Então, o que você podia fazer no domingo? Né, pegando um paulistano médio. Ou ele ia para a praça, para o parque, para a igreja, ou ver jogo de futebol. Acabou. Nada mais funcionava. Tanto que se você pegar várias músicas, né, dos anos 60, 70, é tudo assim, é domingo no parque, né? De mãos dadas, vamos andar, né? Tal, não sei o quê, o dia de domingo, né? Sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Pega o Titãs, né? Domingo eu quero ver o domingo passar, porque não tinha nada para fazer. Então, qual era a proposta da TV? Era dar a alegria, a euforia que o domingo não tinha. Aí o Domingão do Faustão estreou em 89, briga com o Silvio. Aí vem um ponto decisivo, que eu escrevi sobre isso no Comunicadores S.A., mas eu não vejo muita gente falando, que foi um divisor de águas na história do domingo na TV, que foi a autorização do comércio funcionar aos domingos, os shoppings abrirem, que foi na época do Collor. Quando isso aconteceu, você passou a ter um entretenimento mais completo fora de casa, porque o shopping tem tudo. Tem restaurante, tem cinema, tem loja, né? As pessoas puderam sair de casa. Tinham mais o que fazer. E aí você junta isso, o advento do minuto a minuto de audiência. Isso torna a competição mais pegada. O plano real, que traz uma massa de consumo, então mais marcas começam a anunciar nos programas populares, porque antigamente havia um preconceito, né? O pobre não consome, né? Então não, com plano real você tem um novo vigor na economia. Daí você já tem o começo de outras mídias ali nos anos 90, mas tudo muito pequeno. Você pega tudo isso, aí o que acontece? A audiência do domingo começa a cair, as emissões têm que se virar. E aí nasce a briga Gugu-Faustão, que o bicho pega. São as emissoras correndo de todas as maneiras para tentar manter o patamar de audiência que existia até o início dos anos 90, o final dos anos 80. Aí é que a briga vai para valer. E num tempo que não havia classificação indicativa. É bom lembrar. Então o banheiro do Gugu podia ir meio-dia. Né? Que é muito louco, né? A gente pensar hoje em dia, família brasileira reunida, comendo macarronada e vendo banheiro do Gugu. Você sabe o que é o mais engraçado, Morgado? O Gugu, ele era tão genial. É lógico que ele fez coisas que hoje a gente vê como um erro, outras como um grande acerto, mas ele era um grande profissional, ele era um grande produtor, ele era um grande animador, né? Aquilo que as pessoas veem no YouTube, banheiro, outros programas, como falavam, como o próprio Jô Soares disse, que eram picardias estudantis, né? Que o Gugu colocava no ar. Ele fazia com uma leveza. É verdade. Ele olhava para aqueles quadros, você olhava o Gugu conduzindo, você não via maldade. Acho que muita gente tem que. Acho que quando eu parei para pensar nisso, eu falei: a família assistia, a família se reunia para ver, gente. Porque eu acho que a imagem
era ali, você estava vendo aquela imagem ali, mas o Gugu, ele nunca te levava para sacanagem, vamos colocar assim, né? O Gugu, ele conduzia de uma forma assim tão simples e tão de uma forma cavalheira, né? Que ele sempre foi um cara, um gentleman, um cara muito educado. Você não via maldade. Eu acho que talvez quem é novo deve estar falando aí, tá falando, não, o Gugu não colocava na fala dele, na expressão dele, maldade naquilo. Isso que ele fazia dele um genial. É impressionante, ele fazia, quando eu falo, né, assim, fazia tudo de terno e gravata, literalmente. Tinha esse estilo que era dele. O Gugu, ele conseguiu se posicionar dentro do imaginário brasileiro de um jeito realmente raro. Porque ele soube acompanhar a audiência dele, a evolução da audiência. Porque ele atendeu a pelo menos 3 gerações de espectadores. Nos anos 80, no próprio Comunicadores eu falo muito disso, né? No capítulo sobre ele, tinha as pesquisas de quem assistia ao Viva a Noite. E uma parcela imensa era de crianças. O Viva a Noite ele já tinha um pouco dessa picardia, né? Mas ele ali constrói, tanto que a gente, né, você e eu, nós somos dessa geração que começou a ver o Gugu quase como um apresentador infantil. TV Animal, Passou Repasso, os brinquedos do Gugu. Então a gente tem essa lembrança dele. Daí nós crescemos. E ele cresceu com a gente. Assim, a gente entrou na puberdade, ele nos ofereceu a banheira. Entendeu? É alguma coisa meio assim. Vai. E daí chega no final, ele vai para o assistencialismo. Né? Na fase final do Domingo Legal. Porque eu também acredito que foi um momento de reposicionamento da carreira dele pós-PCC. Porque o Gugu vinha muito bem. O Gugu era um foguete. O Gugu parecia imparável, né? Imagina. Com a audiência que ele tinha, ganhando da Globo todo domingo, com uma estrutura muito menor, era um fenômeno. E daí ele comete esse erro, né? E acaba que o De Volta para Minha Terra e o Construindo um Sonho ajudam a reconstruir a imagem pública do Gugu. E isso é conseguido com tanto sucesso que ele vai para a Record assinando um contrato milionário. Era o maior contrato, era um contrato equivalente ao do Faustão. Era um contrato, né, fortíssimo. Então ele sempre foi muito competente nessa evolução da própria carreira. Ele não parou no tempo, mas com o ponto que você tocou, sempre mantendo uma mesma personalidade. Isso é que era muito interessante. Ele fazia de tudo desse jeito e acabava que ele construía essa imagem do genro que toda hora queria ter, né? Uma coisa assim, de muita educação, muito tudo. Por isso eu acho até que o caso do PCC foi um choque tão grande, né? Porque ninguém imaginava. Vendo hoje, né? Porque é fácil olhar 2002 com o olhar de 2021, aí é mole, né? Mas quem olha, a pessoa pode pensar, mas ele fazia tanta coisa na televisão. Mas ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Até porque o Gugu, de fato, como você bem disse, ele era um excelente produtor e uma pessoa muito inteligente. A gente não conseguiria imaginar que fosse acontecer isso. E ele, enfim, pediu desculpas, pediu perdão, respondeu por isso. Os envolvidos o perdoaram, todos os perdoaram, assim, o Datena, o Marcelo Rezende. Então, enfim. Mas o Gugu, ele conseguiu essa história. E eu acho que a história dele traduz realmente esse momento da televisão. E para mim ficou muito marcado, Fábio, e vou te confessar, e confessar aos amigos, acho que foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi assim como espectador, que foi no fim de semana da morte do Gugu, quando o Faustão falou do Gugu. Eu não sei se você lembra. Cara, eu fiquei muito emocionado, e ainda mais porque depois que ele falou do Gugu, ele pegou meu livro, né, o Comunicadores S.A., e falou assim, olha, se você quiser saber da história do Gugu, lê isso aqui. Quer dizer, para as pessoas de outras gerações que não viram o Gugu, que não souberam, estuda.
E ele dizer, né, no ar, falou assim, olha, durante muito tempo ele ganhou de mim. E contar um bastidor, eu estava conversando com um colega que trabalhava na produção do Domingão, e logo depois dele falar tudo isso, ele chamou o intervalo, né? E aí falaram, ó, esse intervalo não estava programado, não. Ele estava realmente emocionado, né? E porque era isso, era o Fla-Flu, né? Era o Corinthians e Palmeiras, né? Era uma televisão que despertava paixões. A gente pega esse tema, né, programa de auditório, principalmente para gente que viveu essa época, né, até para os nossos pais que pegaram bem anterior a isso, onde tinha uma Um disputa Chacrinha e Chacrinha, Flávio, Silvio, né? Flávio. É uma coisa assim tão apaixonante, porque naquela época, para você que está assistindo a gente e tem 20 anos, acabou não acompanhando isso, né? Isso que o Morgado está falando. A gente esperava o domingo para saber o que cada um ia fazer. É verdade. A gente não sabia, era uma guerra. Quando começava o ano, que os programas voltavam em março, por aí, fevereiro, março, a gente queria saber o que eles iam preparar. Você pegava as revistas, jornais populares da época, eles falavam quais são as armas de Gugu e Faustão. Parece que não é exagero. A gente parava para saber o que ia acontecer. E aí é que a gente fala de um modo muito legal nesse ponto do programa de auditório, o quanto o programa de auditório cativa nós, né? O quanto nós temos uma memória afetiva até para aqueles que nem ligam tanto. Teve o doc do Silvio Santos, muito bem feito pela Leonor, né? Leonor Corrêa, maravilhoso. É um dos melhores trabalhos que eu já vi no SBT. Claro, todo mundo falou, mas não falou dos momentos. Peraí, gente, é um programa feito Era pelo um SBT. presente de aniversário Era um das filhas presente pro pai. para o Silvio. Só que assim, o que a gente vê, por mais que muita gente às vezes tem críticas ao Silvio, parece que foi quase unânime do quanto as pessoas viram aquilo e se emocionaram e sentiram o que era assistir o Silvio Santos no domingo, como nós víamos, como a gente assistia por muito tempo, era o domingo inteiro, era ele na tela, mesmo com o Gugu ali, ele entrava nos intervalos. Então, assim, é muito legal isso, porque quando a gente vê uma movimentação tão grande, Faustão para Band, Luciano Huck assumindo o domingo, Marcos Mion indo para o sábado, talvez ele fique, talvez ele não fique, o quanto isso rende comentários, porque ainda é forte, porque ainda é um ponto forte, porque é o povão que assiste, né? O povão, todo mundo, né? O programa de auditório é uma comunicação com o público, né? E você falou um ponto, até queria ver também a sua opinião, Morgado, que a gente falou aqui da figura do Gugu, da figura do Silvio, da figura do Faustão, para nós, principalmente para nós que temos ali a mesma faixa de idade, o quanto a gente marca, o quanto a nossa memória afetiva mexe com a gente, né? Você acredita que... Tudo bem que Luciano Huck já tem mais de 20 anos de estrada, aí, 20 e poucos anos, o Marcos Mion tem 21 anos como apresentador, começou na MTV, foi para Record e tal. Há tempo deles realmente se fixarem como Gugu, como Faustão, e criarem para esse público que está aí agora essa mesma memória afetiva que a gente tem desses apresentadores. Tudo bem, Faustão está vivo, o Silvio também, mas você acredita nisso, que eles vão criar essa memória afetiva? Tem esse potencial? É uma boa pergunta. Vai depender de como eles serão embalados e divulgados enquanto produtos. Porque até no livro que eu escrevi sobre o Silvio, logo no começo, nas primeiras páginas, eu digo que o Silvio Santos, a trajetória do mito, né? Eu digo que o Silvio Santos ele venceu na televisão pela persistência e talvez pela insistência. E isso foi muito ajudado também pela estrutura empresarial que sustenta e sempre sustentou o programa Silvio Santos, né? O programa Silvio Santos ele não era uma produção da Globo, não era um programa, um horário alugado, bancado pelo próprio Silvio em boa parte, né? Que também ele conseguia anunciantes externos, mas boa parte eram as próprias empresas do Silvio Santos. Depois ele montou uma própria rede de televisão que manteve isso mais ainda.
Isso permitiu que ele se mantivesse no ar, querendo ou não, durante décadas. E ele foi aperfeiçoando o estilo, foi mantendo esse estilo e melhorando até chegar ao ponto de hoje, que é, sem dúvida nenhuma, né, apesar das críticas de alguns, mas ele continua sendo, e na minha opinião, é o maior apresentador de todos os tempos. Na verdade, para mim, é o maior nome da história da televisão brasileira e o maior apresentador vivo da televisão mundial, na minha opinião. Né? Eu até escrevi sobre isso na telinha, botando assim um monte de informações técnicas. Só, olha, eu comparei com 40 apresentadores de TV de 10 países diferentes, de várias gerações, anteriores e posteriores ao Silvio. E as marcas que ele tem não chegam. Então, assim, você pode ter discordância sobre alguma coisa ou outra, mas a carreira está aí, né? Mas está aí por conta disso também, porque são muitos anos e isso vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. O Gugu também. O Gugu foi também pela insistência do Silvio. Né? Foi a insistência do Silvio de botar ele em vários programas diferentes, ele foi aprendendo e daqui a pouco dá um programa com outros 2 apresentadores, depois tira os outros 2 apresentadores, bota no horário bom, bota no horário ruim, vai, porque ele acreditava. O Faustão também foi pela insistência, né? Começa na Gazeta, começa pequenininho, Goulart de Andrade, né? Apoiando o Faustão no começo, na TV que eu digo, né? Na rádio ele já estava. Mas aí vai para a Record, depois vai para a Bandeirantes e precisa de tempo para maturar essa marca pessoal. O Faustão, quando foi para a Globo, ele recebeu essa força pessoal. A comunicação do Faustão, né, até eu achei muito bacana, você um dia desses postou no Twitter uma das primeiras chamadas do Faustão na Globo, né, que é ele de cara lavada segurando o microfone de lapela na mão, né, para mostrar essa coisa da irreverência, do tosco, né? Tipo, a Globo brincando de ser tosca, né? Porque não era assim. Era óbvio que era um tosco proposital. Pô, segura aí, para fingir que tá improvisado. Claro. Mas ali você viu o quê? O reforço de um estilo pessoal. O produto do Domingão, do Faustão, era o Faustão. Então a chamada era o Faustão no fundo preto, ele, só, ali, falando. Então tinha o reforço da imagem dele. Então, para você chegar nesse Olimpo dos apresentadores, é preciso ter esse reforço da marca pessoal. Que é uma coisa que, por exemplo, eu já senti que na chamada do Domingão com o Hulk, não é tanto, né? Ele reforça, ele bota muito nos outros, né? Ele bota muito nas histórias dos brasileiros. Deixa eu entrar na sua casa, eu peço licença, né? Joga para o terceiro. Até digo com uma boa intenção, né? Vai criar uma empatia e tal. Mas joga para o outro. Então, assim, para chegar no Olimpo, tem que reforçar essa marca pessoal. Esse atributo pessoal, essa imagem. E então isso demora tempo e necessita também de uma estratégia nesse sentido. E aí eu volto para a questão do cuidado para não criar monstros, né? Eu não sei se a Globo está afim de fazer isso. Né? Você vê que, por exemplo, a manutenção do nome Domingão com ele já é uma coisa assim, olha, a marca é Domingão. Domingão não é do Faustão. E nem é do Hulk. O Domingão é da Globo. Você vai ser com o Hulk, com o Mion, com a Mariazinha, com o Zezinho, com o Pedrinho? Eu vi isso, achei muito interessante eu vi isso no Twitter, que realmente é isso. Domingão com Hulk, não é o Domingão ou da, é da Globo, né? Então isso acabou, de fato, né? Programa não, é um programa, é uma marca Globo, né? Tudo bem, eu acho que no início vai ter um estranhamento, é igual quando mudam o nome de uma rua ou de uma avenida. Opa, essa rua é nome tal, mas aquela era ali tal. 4 dias depois, 1 mês depois, você já está falando o nome da nova rua, né? Acabou, você já esqueceu. Eu acho que vai ser isso, porque também vai ter o tempo do Faustão fazer a coisa dele. Mas realmente a Globo está fazendo isso.
Acho que a partir de agora, né, Morgado, não vai ter mais aquilo, o programa é do cara, não, o programa é nosso, você apresenta, se tiver que sair, vai botar outro, né? Pois é. Só que tem o seguinte, o formato desse tipo de programa depende do apresentador. Então vai ter que ter um momento, que foi o que aconteceu até com o próprio Caldeirão, né? Vai ter que ter um momento que a personalidade do cara vai ter que florescer, vai ter que aflorar, né? E porque é o que amarra tudo. Hoje em dia a gente já não tem esse estilo de programa como era o Domingo Legal, ou o próprio Domingão, não é? Que era tudo no mesmo cenário e o apresentador era aquele peão, né, que girava em torno de N atrações. Você tem hoje uma coisa muito mais próxima, por exemplo, do que era o programa Silvio Santos no passado, né? Programas com cenários distintos, vinhetas distintas que vão numa sequência, né? Por exemplo, Quem Quer Ser Milionário dentro do Caldeirão, né? Eu vejo aquilo, eu lembro do programa Silvio Santos da década de 80, da década de 90, né? Que era uma sequência de programas. E isso é um estilo distinto, porque o apresentador ele tem uma outra posição, não é? E o fato também de você não ter tantos programas ao vivo, isso também eu acho que faz uma diferença monumental, porque o programa ao vivo é outra história, que era o que era o Domingão do Faustão, né? A marca do Domingão era o ao vivo, e mesmo quando era gravado ao vivo. Não tinha muito corte, né? Você não percebia muito corte. Então isso também ajuda a aflorar. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Então, é um desafio. Mas, olha, apesar de tudo isso que eu estou falando, quero deixar claro o seguinte. Eu acho que o Hulk vai dar certo no domingo. Eu acho que o Mion vai dar certo no sábado. Acho mesmo. Por N fatores, inclusive a questão da competição no horário, a própria estrutura da Globo, enfim. E são profissionais experimentados. Ninguém pode dizer que o Luciano Huck não tem sucesso na carreira dele, ou que o Mion não tem, pelo amor de Deus. Mas eu acredito que assim, para chegar no lá em cima, no patamar, precisa ter um trabalho de imagem e a emissora precisa colaborar. Precisa colaborar para formar parte desse Olimpo, né? Se a emissora não tiver interesse nisso. Aliás, posso dizer uma coisa? Até dei entrevista ontem sobre isso e eu fiz questão de dizer, eu quero dizer aqui, tá? Eu não sei se vai ter gente que vai concordar comigo, vai criticar, não vai criticar, não sei, mas eu quero dizer uma coisa. Tem uma pessoa que às vezes me perguntam isso. Você acha que tem alguém aí que tem potencial de chegar lá? Sim. Tem. Tem uma pessoa nova que, se tiver a oportunidade para aparecer cada vez mais do jeito que ela é, com a personalidade que ela tem, eu acho que ela tem tudo para ser. Chama-se Ana Clara. Eu gosto da Ana Clara. Eu acho que a Ana Clara ela tem técnica. Eu conheço pessoas que trabalham com ela e falam, olha, ela não lê TP. Ela estuda texto, ela estuda e faz no improviso. Ela é de ao vivo. Ela é uma pessoa de ao vivo, que é isso que a gente está falando. É uma pessoa de ao vivo, ela tem técnica, ela é irreverente e ela tem um estilo próprio. Ela vai bem. Não estou falando que ela está no primeiro time. Eu estou falando que ela pode no futuro. Eu acho que ela tem isso. Agora, a Globo tem que dar as chances, tem que dar as oportunidades, tem que investir, tem que acreditar. É o que eu falei agora. Tem que embalar bem. E está fazendo, né? Deu agora um programa para ela, na época do BBB, dá os programas do Globoplay. É isso aí. Mas eu acredito, cara. Eu acredito que ela é espontânea e eu sinto falta disso. É isso que eu ia falar. Muitos apresentadores atuais. Eu não acompanho o Big Brother, mas já vi programas dela apresentando, dela falando. Eu acho que isso que falta muito na televisão. A espontaneidade. Porque assim, você pode ter a pessoa mais bonita que tem, mas se ela tá ali na frente da TV, não consegue falar com o público e ser espontâneo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem como. Eu acho que isso é e uma coisa que falta muito na televisão é isso, né, na minha visão, né? Por exemplo, a gente tem a Tata Werneck, que ela é muito inteligente, que ela é muito
espontânea também, ela é muito rápida, né? Para ser apresentador, você tem que ter o timing, né? Você tem que saber a hora, papum, não pode ficar parado, né? Uma das grandes lições que eu descobri na faculdade de rádio, sim, foi uma coisa assim que eu levo para minha vida inteira. Eu acho que você tem que levar em todos os pontos, seja rádio, TV, enfim. Nunca deixe o silêncio dominar. Nunca olhe para um microfone, para a câmera, porque o diabo que seja, deixe em silêncio. Não, tá caindo o mundo. Fale, converse. E às vezes a gente vê que é muito robótico isso dentro da televisão. Então você tem que saber falar, você tem que saber improvisar, né? É isso que eu sempre ouvi muito. E olha, tem muita coisa da faculdade que eu não lembro, mas isso me marcou muito. Mas muita coisa que fica na faculdade é isso aí. Eu tenho muita preocupação com isso até com os meus alunos. Às vezes eu abro janelas na aula para ter essas conversas, que às vezes não tem nem relação com a matéria que eu estou dando naquele dia, mas que eu sei que vai ser útil, né? Aquele tipo de coisa que fica. E também tem um outro detalhe, né, Fábio? A gente está vivendo um momento do tribunal da internet, né? Todo mundo é questionado em algum momento, não importa. Qualquer posição política que você tenha, ou às vezes você nem tem posição formada, você acaba sendo obrigado a formar uma, e aí, como não tem base, forma uma bobagem, e aí sentam, né, o porrete também. Então, esse tribunal da internet, que é movido por interesses financeiros, a gente não falou de negócio no começo? Cara, é tudo negócio. É tudo negócio. Então, assim, o pessoal é bonzinho, fulano defende bandeira, não sei o quê. É negócio. Ninguém. Muita gente faz isso porque tem interesses comerciais. Claro. Isso também acaba mudando muito a relação com o público, né? Acaba mudando. Vamos pegar um exemplo antes do tempo das redes sociais. Como isso já existia de alguma maneira, só que hoje é multiplicado por 1000. Tem o Roda Viva antológico com a Hebe Camargo. Né? Maravilhoso. Recomendo todo mundo que assista. Tem no canal é uma aula de televisão, gente. Aula? Assistam. Não, foi até hoje a única entrevistada que saiu aplaudida de pé. Termina, a câmera vai subindo, girando, você vê as pessoas em pé aplaudindo a Hebe. A Hebe foi naquele programa quase afônica. E ela disse, eu peço desculpas porque eu estou muito nervosa. Porque ela olhou para aquele pessoal, né? Muito jornal impresso, né? Gente da elite, da intelectualidade, blá, 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 blá. Alguns até que sentavam o malho nela na imprensa. Ela olhou para aquilo, vão acabar comigo. Porque ela também se sentia calada, silenciada também pela origem dela, do interior, por não ser uma pessoa com um grau de eruditismo. Ela apanhou muito dessa elite que hoje bate palma para ela. Dessa elite que hoje bate palma para ela. Por que bate palma para ela? Porque interessa, inclusive, comercialmente. Como naquela época interessava comercialmente bater nela. Era assim, né? Sabe? Enfim, dá para falar de um monte de coisa. Agora, se isso acontecia no final dos anos 80, que não tinha essa tecnologia toda, que dirá hoje em dia, né, que com um mover de dedo na tela, você julga o trabalho de uma pessoa. Então, isso também muda muito a relação. E como também, muitas vezes, essa discussão ela é feita sem base de conteúdo, né, sem estofo, aí o que faz? A pessoa substitui essa discussão pelo nada. Então prefere, não, beleza, então deixa, tal. E aí você vai engessando, você vai esfriando. Daí, olha, é melhor fazer o programa gravado. Não estou falando que os programas são gravados por isso, mas estou falando, olha, é melhor ir por um outro caminho. Porque se você pegar os programas antigos, não tem um que sobrevivesse ao tribunal da internet. Não tem um. Né? Tem a estreia da Hebe no SBT.
tem coisas que são faladas ali, né? Faustão, todos. Então, é isso, sabe? Tem esse aspecto desse momento também. E aí, até no começo, você falou do Luciano Huck, com esse olhar talvez um pouco mais político. Talvez o Luciano Huck ele compreenda o momento de hoje e traduza a sua resposta ao momento de hoje fazendo programas assim. Indo mais para o campo da emoção, que também batem nele por isso. Quer dizer, ninguém se salva. Mas ele vai por esse campo, né? Que permite que ele tenha a carreira que ele tem hoje. E também mudou a carreira dele. O Huck é interessante, ele passou por uma transição de carreira como o Gugu passou, né? O Huck também tinha uns programas lá com essa picardia, como a gente disse, e daí virou o programa né, que ajuda as pessoas. E aí entra num outro ponto também, né, Fábio? A gente não pode confundir, e eu quero deixar isso claro, uma coisa é a força do apresentador. Com certeza, as pessoas se vinculam a ele e tal. Mas o apresentador, ele não é nada sozinho. Eu falo que é a bala e o canhão. Então também tudo depende da emissora onde a gente está, né? Se é a emissora da Liberdade, se é a emissora da Estrutura, né? Então, não é que o Luciano Huck tenha superpoderes, porque ele só faz o que faz porque tem a Globo. Da mesma maneira como o Gugu também não tinha, né? É o SBT também que fornecia. Então a gente precisa olhar isso com muita calma, né? Porque realmente é um jogo muito complexo de ser jogado. E eu fico me perguntando até como é que seria a construção justamente da imagem desses artistas para eles chegarem num Olimpo, num tempo em que você tem julgamento para todos os lados, né? Eu fico pensando assim, né? Todo mundo bate. É incrível, né? Assim, apanha, mas futuramente vira cult, né? Futuramente vira O cult, Machado de né? Assis, no conto O Empréstimo, escreveu uma frase maravilhosa, né? Que é mais ou menos essa. Está morto, podemos elogiá-lo à vontade. É desse jeito, né? Sempre foi muito assim aqui no Brasil. Às vezes a gente descobre o talento em muitas obras, seja de escritores, músicos, porque eles morreram, foram esquecidos, alguém pegou aquilo, levou para frente num filme, numa peça, num seriado, e aí acaba tendo destaque. E aí é tarde demais para que a pessoa receba os louros, né? Exato. E ó, não quero dizer que as pessoas não errem, que as pessoas não cometam erros, que as pessoas não vacilem, todos erramos. A diferença é que são pessoas públicas e a gente fica sabendo. Mas o que não se pode, né, como falam da cultura do cancelamento, né? Que, assim, às vezes se mostra um tanto inócuo. E, de novo, é mais do que uma cultura, eu acho que é uma economia, é um negócio. É um negócio. Tem gente, às vezes, que a gente vê que a carreira cresce depois que é cancelada, olha que loucura. É um negócio, não é fácil, não. Não é fácil, não. Não, aqui já tomamos porrada, aqui eu já tomei porrada aqui, então, E claro, olha, não sou você, ninguém, cara, mas você, eu te conheço há quantos anos, cara? Você é uma pessoa super do bem, não, uma já pessoa tomei super porrada. sensata. Tudo bem, Cara, eu não sou ninguém, mas já tomei pancada aqui já. Mas a gente segue. quem Levando, nunca tomou uma pancada? levando porrada, a gente segue. Morgado, Né? antes da gente encerrar, a gente falou do Luciano, do Marcos Mion. Agora também quero saber a sua expectativa, porque eu estou muito curioso, estou nessa expectativa grande, acho que você também, para ver o Faustão na Bandeirantes, depois de 30 e poucos anos, de volta, a emissora que levou ele à Globo, né? Que ele foi ali, teve uma época de um dos melhores programas da televisão,
que é o Perdidos da Noite. Quem ainda não viu ou não leu, por favor, procure, porque realmente era um programa fora do comum, feito na época que era feito, numa época de abertura, fim de ditadura, havia censura ainda, então Sim. Vale a pena ver o que o Faustão criou dentro de um programa ali de uma forma muito anárquica e genial, né? Como é que tá aí a sua expectativa, principalmente agora com o Fausto Silva, num programa que ele nunca fez, né? De segunda a sexta, horário nobre. Ele já fazia no sábado à noite, tinha os Safenados e Safadinhos. Na Globo a gente sabe muito bem todo domingo, mas agora de segunda a sexta é realmente uma coisa nova, né? Naquele horário que era do R.R. Soares, ele vai entrar. E eu acho que a televisão vai ganhar muito, principalmente a Bandeirantes. Qual que é a tua expectativa? O máximo que a gente tinha na Globo era que os sorteios do Faustão na Copa, né? Que ele entrava de vez em quando. Enfim, mas realmente... Falando, dando spoiler do final do filme. A tela quente. Tá cansado? Vai dormir? Morre no final, hein? Mas a minha expectativa é muito positiva. Em primeiro lugar, eu queria saudar a Bandeirantes, porque é um investimento grande que eles estão fazendo, e não é só na contratação do Faustão, mas é a formação de uma equipe. Vão reformar o estúdio principal deles, né? O estúdio maior. Vão comprar equipamentos novos. E estão reativando um horário que há quase 20 anos está com um programa religioso, né? Com o R.R. Soares. Então, quer dizer, um horário que a Band não produz e que vai passar a produzir, e não é um programa qualquer, é um programa complexo, um programa grande, que vai abrir mercado de trabalho, porque o programa novo na Band forçou que pessoas mais fossem contratadas na Globo para ocupar o lugar de quem foi para a Band, e isso é muito bom. Que bom, que bom. Então, só por isso eu já fico muito feliz. E aí, entra num outro detalhe, né? Até uma das matérias que eu dou na faculdade, nas faculdades integradas em Alonso, é pesquisa de audiência. E eu pego esses temas e debato com os alunos. Aí a gente, essa semana, debateu o Faustão na Band. E perguntaram, professor, você acha que vai ser um sucesso? Eu falei, acho. Só que eu considero o seguinte, nós não podemos usar a mesma régua que nós usamos para a Globo, nós não podemos usar na Band. São empresas diferentes, em contextos diferentes, em horários diferentes. Pensa o desafio. Uma coisa é o Luciano Huck chegar na maior emissora do país, num horário que já está consolidado há 30 anos, tá certo, consolidado há 30 anos com outro apresentador, mas tá lá, né? Enfim, com todo o apoio da Globo, toda a estrutura da Globo, e seguir. Outra coisa é você sair da Globo depois de 30 anos, estar acostumado com uma estrutura, ir para um outro canal, montar aquilo do zero, pegar um horário que há 20 anos dá um programa que dá traço, e partir dali para concorrer com o Jornal Nacional e a novela das 9. E no meio do caminho tem a novela da Record e a novela do SBT, que até lá já voltou a produzir novelas, e as novelas do SBT têm uma audiência relevante. Então, quer dizer, o Faustão vai partir de um patamar diferente. Né? Então, eu acredito o seguinte, se ele conseguir, estou olhando assim, recolocar a Band na briga pelo terceiro, segundo lugar, é uma baita vitória. É uma baita vitória. Até porque, né? Veja o que é a vida, meu amigo. Faustão está indo para o horário que era do Luciano Huck, e Luciano Huck está indo para o horário que era do Faustão, né? Aliás, o Faustão está indo para o horário que era do Huck e do Mion. Porque o R.R. Soares entrou quando o Mion estava lá, fazendo descontrole, depois virou sob controle. Enfim, ironias da vida. Então, se ele conseguir botar a Band ali na briga pelo terceiro lugar e tudo, eu já vou achar maravilhoso. E que dê resultado comercial. Porque é isso que vai fazer com que mais investimentos sejam feitos e a Band possa expandir a linha de show também depois de 10h45, né? Que parece que é esse projeto, né? De 8h30 a 10h45, né? Daí, enfim,
Porque é um investimento grande que a Band está fazendo, da mesma maneira como fez com a Fórmula 1. Então, eu acredito nisso. O que a gente considera como sucesso na Globo é uma coisa, sucesso na Band é outra, e não é demérito. É só uma questão de posição de mercado. Então, quando for analisar, né? Porque daqui a pouco o pessoal vai dizer assim, mas na Globo ele dava 25, e na Band ele está dando 5. Mas talvez para a Band 5 pontos naquele horário seja muito bom. E fora o faturamento que ele vai trazer para Bandeirantes em patrocínios. Exato. Então, assim, e outro detalhe, Faustão não entra para perder. E ele não está indo sozinho. Ele está com excelentes profissionais. Você citou a Leonor Correia, que é irmã dele, por um acaso. Está lá com ele. Está o Zé Armando Vanucci. Tem gente ali boa. Né? A Bandeirantes tem as rádios do grupo, as rádios da Bandeirantes são fortes, vão também divulgar. Da mesma maneira que quando o Faustão estreou na Globo, as rádios do Sistema Globo de Rádio divulgaram muito. Isso também ajudou. 98 FM aqui no Rio, BH FM em Belo Horizonte. Até tem áudio disso no YouTube. Você pegar uns áudios antigos da 98 FM, liga pra cá e concorra ao kit do Faustão, né? Pega a bola, camisa e tal. Enfim. Então cada um vai jogar com as armas que tem. Então eu acredito que, considerando a estrutura da Band e o que está acontecendo, eu acredito que ele vai conseguir colocar a Band numa briga, talvez não pela liderança, mas pelo menos numa condição melhor de audiência e principalmente, como você bem sublinhou, de faturamento, que é onde o Faustão também joga muito bem. Né? Ele tem marcas muito boas junto com ele, tem cases de sucesso. Confesso que eu fiquei surpreendido com a decisão de 2h15 por dia. Isso realmente me surpreendeu. Me surpreendeu porque assim, é um atestado de que eu não estou fora da briga, não quero me aposentar, não. Né? Porque um cara já com a carreira que ele tem, né, com o nome que ele tem, ele podia, e com o dinheiro que ele tem também, né? Podia. Não quero mais brincar disso, não. Vou ficar em casa. É que eu acho que agora ele vai fazer o que ele quer fazer, da forma que ele quer fazer, sem amarras, voltando para uma casa que ele se dá muito bem com o Saades, né? É um lugar que ele gosta muito, que ele tem muito respeito. Eu acho que ele está ganhando, a Band está ganhando e a gente está ganhando, né? Isso que é o mais importante, né? Eu acredito que é isso. Mas quando o programa estrear, o que eu convido a quem está nos assistindo fazer como exercício quando estrear, olha com o olhar de analista, né? O que é, guardadas as proporções de cada televisão e os contextos de cada horário, né? Trabalho com pesquisa de audiência há muito tempo, então assim, quando a gente analisa o domingo é uma coisa, quando a gente analisa a noite de segunda a sexta é outra coisa, a tarde é outra coisa, e o que é sucesso para um pode ser fracasso para outro, o que é fracasso para um é sucesso para outro. Então, né? E ainda mais considerando o mercado como o brasileiro, que a gente tem uma televisão como a Globo que é completamente fora da curva. Eu não me lembro de cabeça algum país do mundo que tem uma televisão que é líder geral há quase 50 anos. Eu não me recordo, assim, de cabeça, de bate-pronto. Né? Estados Unidos, jamais. O México, talvez. O México, talvez. Mas, tá bom, tirando Brasil e México, tem poucos exemplos assim. Comercial, tá? TV comercial. Não estou falando de TV europeia, que durante muito tempo foi monopólio estatal, que aí é mole, né? Mas estou falando, assim, televisão comercial, briga para valer e tal. É um outro contexto, né? Por isso, inclusive, que eu acho que isso torna, por exemplo, a gente falou do Silvio, a carreira do Silvio em televisão é ainda mais impressionante, né? Porque ele construiu uma rede de televisão inteira a partir de um programa dominical que era muito personalista, né? A imagem do Silvio. Isso também é uma coisa rara no mundo, né? Então, eu convido a esse exercício. Quando estrear, olha com cuidado e considerando o contexto, né? Porque se a Band conseguir melhorar sua posição atual e faturar mais, já está indo bem. Porque assim, lucrando, né? Pagando as contas e sobrando. Já está indo bem. Então, né? E a gente fica na expectativa, porque eu tô louco para ver esse programa. Eu também, Eu cara. Eu seria um tô dos bem. espectadores
E claro, a gente também vai dar uma olhada no Caldeirão, no Domingão com o Hulk, porque a gente sempre está de olho, você escreve, eu escrevo, então também é um ponto de virada na história da televisão e que vai mexer muito com a programação, vai mexer muito com as emissoras. A gente espera que a pandemia acabe, que esse pesadelo passe logo e que 2022 seja um ano de movimentação para a televisão, num ano assim que vai ter Copa do Mundo, num ano que vai ter eleições e principalmente a gente tendo essa retomada. E se Deus quiser, o fim da pandemia, aí uma abertura maior para todo mundo e principalmente uma coisa que o Fernando falou aqui, o que é mais importante para todos os colegas que o Fernando conhece, que eu conheço, que trabalham em televisão, que se sustentam, que abram-se portas para trabalhos, para funcionários, para profissionais de televisão, produtores, cinegrafistas, iluminadores, tudo que você imaginar o que essas pessoas consigam ter emprego. Então, quando a gente vê, mas aí o Domingão, o Caldeirão, eu vejo por um lado de que se esses programas estão no ar, estão dando emprego. Se o Faustão está indo para Bandeirantes, vai dar emprego. Se vai estrear o novo show do Milhão com o Celso Portiolli, vai dar emprego. É emprego, é chance e oportunidade para que tenha conteúdos e que os espectadores consigam se divertir nesse momento que a gente está vivendo. E para se divertir, vamos fazer o seguinte aqui: fale dos seus livros para se entreter, que são livros incríveis. Eu não tenho nenhum autografado ainda. O Morgado tá me devendo. É verdade. Quando a gente se encontrar, você tem que autografar pelo menos um dos livros que eu tenho aqui. Pelo amor de Deus. Autógrafo todos que você quiser. Não, olha, gente, dos livros de televisão, eu tenho 3. O Blota Júnior Elegância no Ar, que eu lancei em 2015. Tem o prefácio do Faustão, inclusive, né, uma gentileza que o Faustão me fez, né, de assinar. É um caso raro, porque ele não gosta, não quer se indispor com ninguém, mas é porque, como era o Blota Júnior, e o Blota foi quem estimulou o Faustão a entrar no rádio, foi quem conseguiu a primeira oportunidade dele na cidade de São Paulo, né, na Rádio Record, foi o Blota que indicou, enfim, por tudo isso, o Faustão tem muita gratidão pelo Blota e assinou o prefácio. Então, o livro está aí disponível. Tem depois, esse foi 2015, né? 2017, Silvio Santos, A Trajetória do Mito, best-seller com 5 edições vendidas. Enfim, um livro que fez e faz até hoje muito sucesso, vende bem até hoje, motivou também outros livros que vieram depois. E foi muito bacana também, acabei, enfim, sendo recebido pelo Silvio e tal, que foi não autorizado, né? Total. Essa história é impressionante. E tem também o Comunicadores S.A., que são 8 perfis biográficos de 8 apresentadores importantes sob esse viés comercial, que a gente falou muito aqui, né? Então, eu estou falando de apresentadores como Ana Maria Braga, Raul Gil, Ratinho, Luciano do Vale, Luciano Huck, o próprio Silvio. Eu trago, inclusive, documentos inéditos sobre o Silvio. Enfim, esse conjunto estelado, o Faustão, o Gugu, né? São alguns desses apresentadores que eu falo no Comunicadores S.A. E tem outros livros também, mas aí todos vocês podem ver em fernandomorgado.com.br. Daí fernandomorgado.com.br e tem o /livros, né? fernandomorgado.com.br /livros, que aí tem o link de tudo, os mais de 10 livros que eu tenho de autor, colaborador, enfim, aqui lá fora, tá tudo lá. E eu já até recomendei, ali na aba da comunidade tem o Comunicadores S.A., que é maravilhoso, tem esse livro. Se você está estudando rádio e TV, se está estudando jornalismo, você tem que ter. É uma das coisas que é essencial, é ter pelo menos, ou você tem que ter os 3, ou pelo menos um dos 3, que é importante para qualquer estudante de comunicação. Agora, uma coisa bacana para mim que eu posso falar é o seguinte: eu tenho o Morgado na minha estante e o Morgado aqui no arquivo, no meu canal, que é uma das maiores alegrias, ter a sua amizade, ter o seu companheirismo, principalmente de você confiar também nesse trabalho aqui, colocar aqui a sua cara para todo mundo, seu conhecimento, confiar. Isso que para mim é um presente, ter a sua confiança aqui no nosso trabalho e te agradecer mais uma vez por você colocar todo o seu conhecimento, toda a sua expertise sobre televisão, sobre especificamente também os programas de auditórios, os apresentadores de modo geral, aqui para os espectadores. Aqui eu só realmente tenho que te agradecer por isso e pela amizade. Muito obrigado mesmo.
Ah, meu amigo, olha, eu que agradeço do fundo do coração pelas palavras, pelo espaço, pela confiança. Muito obrigado. E eu tenho que também parabenizar você pelo trabalho que você faz no TV História, pelo trabalho que você faz no arquivo, porque acaba que também ajuda a gente como professor, que eu uso nas minhas aulas. Eu passo os vídeos, né? Claro que agora, por conta da pandemia, não é, com as aulas à distância, eu passo os links para os alunos. Mas quando tinha aula presencial, eu botava no telão, botava para todo mundo assistir, trechos de programas, enfim, isso é muito, muito bom, muito importante. Sem falar que o arquivo, nessa pandemia, foi um grande companheiro, porque eu ficava trabalhando, deixando os intervalos rolando, e isso também é muito, muito, muito legal. Mas, acima de tudo isso, é pela forma sempre muito gentil, muito amável, alto nível, que você recebe a mim e também as outras pessoas que você entrevista. Acho que aqui também tem um panorama muito variado, né? Você tem vários pontos de vista, pessoas que pensam televisão de formas diferentes, mas que juntas formam, né, esse cenário para que quem está nos assistindo forme a sua opinião, né? Concordando com a gente, discordando, mas está aqui assistindo, e isso também é muito especial. Então, te agradeço muito por tudo e principalmente também pela amizade aí já de tanto tempo. E, se Deus quiser, logo, logo, essa pandemia está acabando e A a gente gente vai vai se poder se ver, né? ver, poder autografar os livros, tomar um café, que é muito tempo em casa. Eu estou passando essa pandemia Tô, realmente. não. E A falar, gente, na verdade, né? e falar sobre aquilo que a gente não gosta muito, que é a televisão. Isso é pouco, né? Isso é A gente bobagem. nem fala, né? Mas olha, é aquilo. Então, eu recomendo a todo mundo que leiam os livros do Fernando Morgado, porque é sensacional. O cara coloca ali todo o conhecimento. E como eu falo, não importa se você gosta muito de televisão, pouco, está estudando jornalismo, leia. É comunicação, envolve tudo. É importante você saber a história dessas figuras, principalmente não só do Silvio Santos, mas do Blota Júnior, que é um livro maravilhoso. Se você não conhece o Blota Júnior, leia o livro, porque o Blota Júnior, como é o título, né, elegância, né, ele era um elegante, ele era um apresentador assim fora de série. Ele era sensacional. Eu pude ver o Blota no Gente que Brilha, né, que foi É um dos últimos verdade. programas dele em vida, né, no SBT. Depois ele fez qual que foi o último mesmo Foi o do sorteio do consórcio Rodobens. Sim. Então, assim, a forma dele apresentar era única. Se você vê tem o Gente que Brilha, tem outros programas, como ele fazia dos festivais da Record, enfim. Então, é o Fernando Morgado que trouxe isso pra gente. Eu só tenho que agradecer mesmo a você. E faça como o Fernando Morgado, continue no arquivo, continue assistindo. Sempre. Teremos, Como, teremos como aqui. diziam no SBT, obrigado por assistir a programação do Arquivo Oh, Marquezine. muito obrigado. E convido você também que assistiu a gente aqui. Muito obrigado até agora. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e que teremos outros. Em breve também o Fernando volta aqui para falar das novidades da televisão, tudo que tem acontecido. A gente quer de fato discutir a televisão, colocar para que todo mundo entenda, coloque seus comentários, que a gente tenha esse debate aberto e limpo aqui sobre a nossa televisão. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.